Olha isso, eu pedi para uma IA analisar o meu fluxo de caixa, entender onde eu estou perdendo dinheiro, montar um relatório executivo e enviar para o e-mail do meu sócio. Tudo isso sem eu fazer nada. Todo mundo fala de IA. Chatbot para lá, chatbot para cá, IA que você pergunta e ela responde, te ajuda a ter ideia, te ajuda a raciocinar, te ajuda a entender alguma coisa, a escrever um e-mail. Tudo isso é legal, mas a dinâmica agora mudou. A Anthropic lançou recentemente o Claude Cowork e ele opera o seu computador e com isso consegue executar tarefas, mandar e-mail, fazer análise, criar apresentações, fazer estudos, criar skills, integrações, analisar o seu banco de dados da sua empresa, tudo isso sozinho no automático sem que você precise fazer nada. É literalmente um funcionário de IA. E eu vou te mostrar aqui 4 usos que eu faço todos os dias aqui na minha empresa e que você pode fazer aí na sua também. E a verdade é que isso economizou muitas horas na minha semana. O primeiro caso é a análise do fluxo de caixa. Toda empresa tem um sistema, uma planilha, alguma coisa onde o fluxo de caixa está lá e, frequentemente, o time financeiro faz uma análise disso e manda relatório para os sócios, para os diretores, para o board e faz com que essa informação, de fato, percorra na empresa e chegue onde ela precisa chegar. E quanto tempo isso leva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas? A depender da empresa, muito mais do que isso. Eu também gastava muito tempo fazendo, mas agora o Cloud faz para mim. Vamos lá. Abri aqui o meu Cloud Cowork. Eu já criei uma skill de financeiro, então análise financeira aqui. Eu vou falar. Nos meus arquivos de download, ele tem acesso. Tem uma planilha de fluxo de caixa que eu baixei do meu sistema. Quero que você analise ela e gere insights para mim e para o meu sócio e escreva um rascunho no meu e-mail para eu só revisar e enviar. Simples assim, peguei uma skill que eu já tinha criado, não é um processo complexo criar uma skill, o próprio Cloud te guia nisso e se você quiser que eu faça um vídeo depois sobre, deixa nos comentários. Aqui, ele falou que não encontrou o arquivo, que precisa dar acesso aos downloads para ele. Dei acesso, ele vai procurar dentro dos downloads a planilha de fluxo de caixa e vai fazer um download dela e fazer as análises. Ele aqui, encontrei algumas planilhas que podem ser seu fluxo de caixa. Qual delas você quer análise? Eu vou colocar aqui o fluxo de caixa demo. Eu peguei o meu fluxo de caixa, editei alguns dados para não expor aqui as finanças da minha empresa. Ela vai analisar esse fluxo de caixa, vai entender os padrões e algumas diretrizes que eu dei para ela na hora que eu criei a skill e vai já no meu e-mail criar o report pronto para eu enviar para o meu sócio. Para fazer isso, ela montou um plano. Então, a primeira etapa é ler e analisar a planilha de fluxo de caixa. Segunda etapa, gerar insights financeiros a partir dos dados. Terceiro, rascunhar um e-mail para o sócio com os insights. 4, criar o rascunho no Gmail. 5, verificar o resultado final. Então, esse é o processo que o Cloud Cowork vai fazer para cumprir aqui a tarefa. Eu poderia agora ir fazer outra coisa enquanto ele está fazendo isso, seguir com as minhas obrigações, com as minhas coisas, conversar com o time, gastar o meu tempo em coisas que de fato mexem o ponteiro. Durante todo o tempo ele vai mostrando o que ele está fazendo, então está extraindo os dados do cash flow, do fluxo de caixa, do Excel e está fazendo aqui. Um ponto importante de falar aqui é que eu estou fazendo com o fluxo de caixa, mas isso poderia ser análise de dados do marketing, de vendas, de atendimento, de produção, o que for mais importante para a sua empresa ou aquelas rotinas que estão rodando sempre. Então o ponto é, não precisa ser uma análise financeira, ele consegue analisar os dados que você tiver. Ele falou, agora eu vou criar o rascunho do e-mail com os insights. Você não informou o nome do sócio, vou deixar como nome do sócio para você substituir antes de enviar. Vou colocar o sócio, o Matheus, e-mail dele mateus@agenciaarmas.com. Ele falou aqui que o rascunho já está no meu e-mail, que eu só preciso substituir o nome do sócio, colocar o e-mail do destinatário e
revisar e enviar. Vamos lá ver. Abri aqui meus rascunhos, ele já está aqui, análise de fluxo de caixa. E aí, beleza? Fiz uma análise detalhada do nosso fluxo de caixa dos últimos 6 meses e está aqui os principais insights. Ele fala aqui o que está indo bem. Receita de SaaS está crescendo consistentemente, nosso MRR saiu de 3.315 para 3.735. Março foi o primeiro mês com geração positiva, custo com o pessoal está caindo com o percentual da receita. O que precisa da nossa atenção? Os custos de LLM e IA cresceu 61% em 6 meses, a infraestrutura está crescendo 30% por semestre, marketing crescendo sem proporcionalidade clara, sugestões para discutirmos. Ele traz aqui alguns pontos, quando você puder, marca um horário para eu sentar e discutir. Aqui já está o e-mail escrito. Mas vamos lá, vamos supor que eu não gostei de alguma coisa. Eu posso vir aqui e falar: quero um e-mail melhor estruturado, com tabelas, trazendo os números relevantes e etc. Precisa estar mais bonito. Tá lá. Só isso. Na minha skill, eu posso ir treinando ele para fazer do jeito que eu quiser. Mas deixa ele trabalhar aqui e vamos ver se ele cria um e-mail que de fato é mais bonito, com algumas tabelas, que ele é visualmente melhor. E ele trouxe aqui: pronto, Pedro, criei um novo rascunho em HTML bem mais estruturado, com 4 KPIs, tabela de receita, tabela de custo, seção de alertas, tabela com margem de geração de caixa e tabela com sugestões de ações e prioridade. Vamos aqui no meu e-mail, fechar isso aqui. Eu acho que ele criou mais um. Vamos atualizar aqui que ele tinha criado um intermediário. 3, pronto. Olha a qualidade desse e-mail. E aí, Matheus, tudo bem? Né? Depois que eu falei qual que era o e-mail do Matheus e o nome dele, ele já colocou aqui. Fiz uma análise detalhada do nosso fluxo de caixa dos últimos 6 meses e organizei os principais números aqui para facilitar a nossa conversa. Dá uma olhada. 31 milhões de receita realizada, 3.740.000 de MRR, 11 milhões de saldo de caixa, runway de 2,2 meses. Trouxe aqui uma tabela de receita de evolução mensal, um mix de receitas, uma estrutura de custos, com a tendência está caindo, subindo, estável, alerta de custos, margem e geração de resultado e sugestões para discutirmos. E aí, quanto tempo leva para fazer um e-mail dessa qualidade, uma análise com essa profundidade? Ok, analisar dados e enviar relatórios é forte, mas e quando a IA começa a analisar a estrutura e o desenvolvimento do time e cobrar ele por você? Aqui eu criei outra skill que chama PM. Quero que você analise o nosso board, veja as conversas do WhatsApp com nossos clientes e mande o report no Discord, tanto para me atualizar quanto para cobrar o time dos avanços, entregas e etc. Estou fazendo um vídeo no YouTube e isso está sendo gravado. Portanto, coloque nomes fictícios dos clientes. Quero mais mostrar a funcionalidade. Mandei colocar um nome fictício porque não quero expor aqui meus clientes, né? O que ele vai fazer por trás? Esse Cloud Code, veja que eu mudei aqui para a versão do Cloud. Ele está integrado com o meu banco de dados. A gente tem aqui um sistema próprio para a gestão de tarefas, então os Trellos, Asana, ClickUps da vida, a gente desenvolveu o nosso.
muito pensando em concentrar todas as informações da empresa em alguns bancos de dados próprios para que a gente possa fazer isso, usar a IA para trabalhar para a gente, ela saber onde consultar as informações. Ao mesmo tempo, todas as nossas conversas com todos os nossos clientes também são salvos em um banco de dados. Então a IA consegue entender quais são os clientes, qual o status dos projetos de cada um deles, o que está sendo conversado no grupo, o que está atrasado, o que precisa avançar, o que está na nossa fila para os próximos passos. E com isso ela vai gerar um report para mim e uma cobrança para o time. Aqui ela pede acesso a algumas coisas, eu coloquei para eu autorizar, né? Mas basicamente o que ela está fazendo é fazendo uma query no nosso banco, né? Então esse banco que eu contei, ela está lá, tarefas concluídas recentemente. Então ela vai pegar aqui os projetos, as tarefas, né? A API que está salva aqui, ela não exibe aqui tudo e tudo mais, e na hora que eu dou permissão, ela vai no nosso banco, consulta as informações e com isso vai conseguir gerar os relatórios e reports que eu pedi. Veja bem, para fazer isso, ela leu dentro do meu computador o user Pedro C. Dias, cloudcowork.cloud PM Knowledge. Então aqui é onde eu passei alguns conhecimentos para ela sobre a empresa, isso é um arquivo, uma documentação que ela lê antes de executar essa tarefa de PM. E ela lê também aqui o PM Framework, que é um framework que a gente desenhou para análise de avanço dos projetos, o que está acontecendo e tudo mais. Então ela vai fazer isso de acordo com instruções que eu passei antes, que eu já treinei ela, que eu já dei as instruções de como que a gente gosta de fazer isso aqui internamente. E ela traz aqui, dados carregados. Agora eu vou ler as mensagens do WhatsApp e o overview de projeto para fazer a análise completa. E ela vai aqui pedindo as informações das consultas que ela precisa fazer. Eu poderia colocar aqui o Bypass Permissions. E com isso ela não me pediria nada, ela faria por si só. Mas eu prefiro que ela me peça permissões para algumas consultas específicas para eu garantir que ela não vai fazer algo que eu não quero. Quando é algo mais aberto, que com menos dados sensíveis, que eu não tenho tanto medo dela fazer alguma coisa errada, aí eu deixo ela bypass e ela faz tudo sem nenhuma autorização da minha parte. E mais uma vez, aqui eu estou usando algo para o meu contexto, para o que eu uso aqui com o time. Mas isso poderia ser cobrando o time de vendas, de operações, algum projeto, fazendo follow-up dos OITs da empresa, dos OKRs. O que você gostaria que a IA fizesse por você? Quais são as análises que você faz periodicamente que a IA poderia estar pegando essas informações, cruzando esses dados e cobrando o time automaticamente? É importante ressaltar que você não precisa ter os sistemas próprios igual a gente tem para que ela faça isso. Ela consegue, aqui via os conectores, integrar com sistemas diversos e com isso fazer usando o seu próprio sistema. E você pode também fazer aqui os conectores personalizados, que caso ela não tenha nativamente o seu, você pode criar e com isso ela passa a integrar também com o seu sistema. Pronto, depois de analisar tudo, a IA tem aqui um report. AMSOPS, terça-feira, dia 24/3, o que avançou? Tal, mais de 20 tarefas concluídas, 3 clientes onboardando, 3 churns, top prioridades aqui, com o que está acontecendo, as alocações, né? Então isso aqui são os IDs das pessoas, é onde ela vai mandar a mensagem para cada um deles, um report para mim, como é que estão as coisas, os clientes, né, os clientes mais relevantes aqui, o que eles estão passando, como é que está o health score deles e tudo mais, mensagens para os clientes, o time mais a carga, o plano de ação, o report para algumas pessoas do time, tudo mais. Assim, ó, esses são os 3 reports para onde você quer que eu envie. E aí, pode enviar apenas esses. Vou colocar para ele enviar. Ele está integrado também com o nosso Discord, que é o sistema que a gente usa. E ele vai pegar aqui, vai mandar a mensagem no nosso Discord para mostrar exatamente e elucidar para o time o que está acontecendo, como que está cada cliente, o que a gente precisa fazer. Ele vai me pedir permissão para fazer isso
E aí ele trouxe mensagem 1 enviada, agora vai enviar a mensagem 2 mais todas as DMs. E tá aqui. Então o Cloud Code enviou para a gente o report tático, o que está acontecendo, os alertas, tudo mais, tudo que estava lá no relatório que era para mim, ele enviou aqui. Enviou também algumas mensagens nos grupos e outras mensagens no privado das pessoas que precisavam receber aquelas mensagens. Pedindo para enviar mais uma aqui. Autorizei, já vou vir para cá que ela já deve estar chegando. Então ele mandou algumas aqui, dividiu em 2 mensagens, né? Dado o limite aqui, mandou, o que está crítico. Tudo mais, então tá aqui o nosso report tático. Legal, passamos por 2 casos, gestão e análise. Tenho muita confiança que esse tipo de processo acontece na minha e na sua empresa todos os dias, várias vezes ao dia, e tenho confiança de que gastam-se muitas horas fazendo esse tipo de atividade. Agora vamos para uma um pouco mais divertida, de marketing, mas que também é muito útil, com potencial de economizar muita grana nas nossas empresas. Estou aqui de novo com o Cloud Code aberto, já deixei aqui no esquema para ele criar um carrossel com 7 slides sobre 5 sinais que sua empresa precisa de IA urgente. E aí aqui eu vou colocar, use o manual da marca que está em downloads. Quanto tempo leva para criar um carrossel, um post no Instagram, 7 artes? Quais recursos precisam para de fato fazer isso? Ele pediu acesso aos downloads, eu autorizei. E agora ele vai, primeiro, achar e ler o manual da marca. Então ele está fazendo isso e depois ele vai seguir o que eu pedi para fazer, que é um carrossel com 7 slides. Coloquei aqui número de slides, máximo 6 palavras, subtítulo, o texto de apoio e tudo mais. E uma coisa legal aqui é que agora a gente tem Schedule Tasks. Então, numa atualização recente, eu poderia vir aqui e criar uma task, pode ser local, para fazer esse post no Instagram com a frequência que eu defini. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, né, daily post, colocar aquela mesma instrução. Posso colocar para ele dar bypass nas permissions, para ele fazer tudo sem que eu preciso. E aqui eu coloco a frequência. Como eu coloquei daily ali, né, poderia colocar daily todo dia, 10 horas da manhã. Description, cria um carrossel para postar no Instagram. Só que, se eu fosse fazer isso, em vez de deixar aqui, né, esse tema já selecionado, eu deixaria opções de temas ou falaria para ele pesquisar e aí criaria essa task e com isso, diariamente, ele faria a criação dos carrosséis. Ele colocou aqui e agora eu vou falar, crie de fato o carrossel. Então eu mandei ele criar, né? Eu quero que ele já faça a arte, não quero só o texto. O texto aqui o GPT me dá, não é mesmo? Aí ele, ó, vou criar os 7 slides de carrossel, gerando todos agora. Então aqui eu já estou pedindo para ele fazer e ele já vai gerar as imagens e me dar um carrossel pronto. Vamos ver como é que vai sair. Trouxe aqui que gerou os 4 primeiros slides e agora está gerando os 3 restantes. E o legal é que quando ele faz imagens, apresentações, ele faz isso aqui, ó, deixa eu verificar como ficaram. Vou visualizar os slides. Então ele pega e faz um QA, né, uma análise de qualidade sobre as coisas que ele criou. E aqui, ó, os arquivos foram sobrescritos, porque eu usei o mesmo nome. Vou regerar todos com nomes únicos. Agora eu vou gerar todos os 7 slides com nomes distintos. Então ele faz, e depois que ele faz, ele vê a qualidade do que ele fez e, se precisar, ele faz algum ajuste. E aqui, carrossel gerado. Sua empresa está ficando para trás? 5 sinais que a IA já deveria estar na sua operação. Arraste para o lado. E olha, ele vai salvando tudo aqui no meu computador. Time afogado em tarefa repetitiva, leads escapando todo dia, crescer igual mais dor de cabeça, decisões no escuro sem dados, concorrente já está usando IA.
E a não é tendência, é inevitável e dá para começar hoje. A Armes cria funcionários de IA que assumem vendas, atendimentos e operação. Salva este post, manda pro seu sócio e segue a agência Armes. Fantástico, né? Quanto tempo gastaríamos para fazer isso? Eu, que não tenho grandes habilidades de designer, esquece, ficaria muito tempo para fazer algo nessa qualidade aí. E nós já passamos em 3 casos: marketing, finanças e gestão. E agora, vamos passar por um que é core em toda empresa. Toda empresa está cheio de processo e cheio de processo mal documentado. Ou aquele processo que está na cabeça de alguém, que todo mundo entende mais ou menos ele, mas de fato não está descrito em lugar nenhum. E essa aqui é uma funcionalidade do Claude que muito me surpreendeu, porque esse problema existe em 90% das empresas. E o Claude resolve ele em uma fração de segundos. Voltei aqui para o Claude Cowork, estou colocando um fluxograma de um processo. Então, cria um fluxograma detalhado com o processo de qualificação de leads em uma empresa B2B. E aí escrevi aqui um processo de qualificação. Lead entra pelo formulário, SDR recebe notificação, primeiro contato, lead responde, tal. Então tá aqui um processo com 13 steps, com alguns Cs no meio. Vamos ver como que ele faz isso. E ele fala, vou criar um fluxograma. Aqui ele vai criar o progresso, né? Criando o fluxograma do processo de qualificação de leads, salvar o arquivo, verificar a renderização e sintaxe no Mermaid. Então ele vai escrever esse fluxograma e ele vai trazer aqui no preview daqui a pouco. Ele está trabalhando sem nenhum folder, agora, né, ele criou um aqui e o contexto, né? Então eu não falei para ele usar nenhum contexto da minha empresa, poderia falar. E na pasta que ele tem acesso, eu crio vários contextos da minha empresa. Quem somos, o que a gente faz, o que a gente vende, para quem que a gente vende, o que a gente acredita, o que a gente não acredita, os nossos processos. Então tem vários documentos dentro do meu computador falando sobre a empresa. E quando eu preciso que ele leia algum desses documentos, eu cito esse documento ou cito alguma skill que fala sobre esse documento. O Claude Cowork vai lá, lê esse documento e faz a tarefa alinhado com o que a gente pediu para ele, com as diretrizes do documento. E veja só, ele criou o fluxograma. Vamos ver as etapas. Ele falou assim, vou criar. Depois ele verificou se a sintaxe do arquivo gerada, viu que a sintaxe estava correta, gerou uma versão HTML interativa para eu visualizar e gerou a versão no código para usar no Notion, GitHub, Obsidian ou qualquer ferramenta que suporte o formato. E aí eu posso clicar aqui, ele já me mostra esse fluxograma aqui na minha tela. Então vamos dar só uma olhada aqui em geral como é que ficou. Então ele vem e traz, lead entra pelo formulário, site, entra por indicação, SDR recebe a notificação, respondeu em até 5 minutos, se sim, liga, tudo mais, lead respondeu, não, faz o follow-up 1, 2, 3, se sim, ele já segue para agendar a call, respondeu nas 3 tentativas não, marca como frio e move para mover para o Nutrim por e-mail. Ele agendou a call de qualificação, avaliar 4 critérios. Então, qual que é o faturamento, a equipe, tem orçamento, contabiliza critérios, quantos critérios atendidos, 3 ou 4 ele está qualificado, se não ele está desclassificado, o que acontece com o closer na reunião diagnóstica e proposta, se fechou o que acontece, se não, o que acontece, tudo mais. Então aqui ele vai trazendo esse processo como um todo. E esse foi um processo exemplo que eu criei. Isso poderia ser um processo escrito por você, pelo seu time, para que de fato seja um processo que reflete a realidade da sua empresa e em poucos segundos você tem um fluxograma visual para dar um treinamento, para deixar documentado, para garantir que o time de fato está seguindo o processo. E aqui eu trouxe 4 tarefas: processo, gestão, financeiro e marketing. Esses são alguns exemplos que eu uso o Claude Cowork aqui no dia a dia da minha empresa. Todos esses processos, alguém na sua empresa faz manualmente todo dia, gastando horas para fazer o que a gente fez aqui
em pouquíssimos minutos. E isso são só alguns exemplos. Eu uso aqui o Cloud Cowork todos os dias para dezenas de coisas. Eu sempre penso antes de fazer qualquer coisa como eu poderia fazer isso com IA. E não é porque é legal, não é porque é hype, é porque devolveu o meu tempo e faz com que eu tenha entregas muito melhores e mais rápidas. E se você quer entender como aplicar a IA na prática na sua empresa, não só teoria, não só hype, mas execução, com quem de fato vive isso, com quem de fato entrega projetos de IA todos os dias, clique em se inscrever, curta esse vídeo, compartilha. Eu vou estar sempre postando aqui sobre IA fora hype, fora modinha, sem ser por gente que só tá no palco, por quem de fato tá nas trincheiras, implantando todos os dias, errando, acertando e trazendo aqui os aprendizados. Vamos aí?